E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram do primeiro vídeo? Então, nesse vídeo nós vamos continuar a trabalhar a eficácia da lei penal no espaço. No vídeo passado, nós vimos que o Brasil, no artigo 5º, adota a teoria da territorialidade como regra. O princípio, a teoria da territorialidade, diz que será aplicada a lei penal brasileira aos crimes cometidos no Brasil. Princípio da territorialidade mitigado, temperado, ressalvado pela intra e pela extraterritorialidade. Tudo bem? Outro tema bem bacana que eu quero trabalhar com vocês ainda nesse vídeo é em relação ao lugar do crime. Rapaziada, veja bem, dentro dessa ideia nós sabemos que o crime ele pode ser fracionado em relação ao tempo. De igual modo, o crime ele também pode ser fracionado em relação ao seu lugar. Como assim, professor? Veja bem, exemplo clássico. Uma bomba ela é produzida aqui no Brasil e explode na Argentina. Fique bem atento. E ao contrário, se por um acaso a bomba é produzida na Argentina e explode no Brasil, note que aqui eu tenho um conflito internacional de jurisdição. Dentro dessa ideia, como é que nós vamos resolver esse conflito, professor? Bem, esse conflito é resolvido pelo artigo 6º do Código Penal. Já já nós vamos dar uma lida no artigo 6º e vamos ver como é que ele resolve esse conflito internacional de jurisdição. Mas antes eu quero explicar aos senhores e às senhoras 3 teorias que fundamentam o lugar do crime. Então, vou explicar aqui 3 teorias e ao final você vai me dizer qual teoria é adotada pelo nosso Código Penal brasileiro, tudo bem? A primeira teoria, rapaziada, é a teoria da atividade. Diz que será aplicado a lei do lugar em que ocorreu a atividade criminosa, ou seja, a lei do lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Segunda teoria, teoria do resultado. Segundo essa segunda teoria, será aplicado a lei penal do lugar em que ocorreu o resultado da ação criminosa. E uma terceira teoria, teoria da ubiquidade ou mista. Pelo nome fica fácil perceber que é uma soma das duas anteriores. A teoria da ubiquidade ou mista, ela diz que será aplicada a lei penal do lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou seja, a atividade criminosa, bem como a lei do lugar em que ocorreu o resultado. Então, sabendo essas 3 teorias, atividade, resultado e mista ou ubiquidade, você vai me dizer agora qual dessas 3 teorias foi adotado no artigo 6º do Código Penal. Deixa eu dar uma lida para você. Ele fala: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E, novamente, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E aí? Muito bem. Pessoal, nós adotamos a teoria da ubiquidade omista. Então, será aplicada a lei penal brasileira se a ação criminosa é praticada em território ou se o resultado também alcança o território nacional. Vamos voltar no nosso exemplo passado. Veja bem, na primeira modalidade, a bomba foi fabricada aqui no Brasil e o resultado ocorreu na Argentina. Aplica-se a lei penal brasileira. Exemplo reverso, a bomba produzida na Argentina e o resultado ocorreu no Brasil. Também vai ser adotada a teoria da ubiquidade mista. Tudo bem, pessoal? Fique atento a essa questão. Um segundo ponto que eu quero trabalhar no vídeo de hoje, pessoal, são 3 nomenclaturazinhas chatas que vivem caindo em provinha de OAB, provinha de concurso. Nomenclatura ou teorias do crime à distância, crimes em trânsito e crimes plurilocais. Crime à distância, crimes em trânsito e crimes plurilocais. Vamos à primeira. Crime à distância, fique atento. No crime à distância é quando o crime ele toca o território de somente dois estados soberanos. No exemplo anterior, Brasil e Argentina. Note que aqui eu tenho um conflito internacional de jurisdição que é resolvido pelo artigo 6º do Código Penal. Crimes em trânsito. Crimes em trânsito. Essa nomenclatura é utilizada quando o crime ele toca o território de 3 ou mais estados soberanos. 3 ou mais estados soberanos. Por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai. Então aqui eu tenho crimes em trânsito. Do mesmo modo, eu também tenho um conflito internacional de jurisdição, que será resolvido também pelo artigo 6º. E por último, os crimes plurilocais. Aqui você tem que ter atenção. Nos crimes plurilocais é quando um crime ele toca 2 ou mais territórios do mesmo estado soberano. Repito,
crimes plurilocais é quando o crime ele toca 2 ou mais territórios do mesmo Estado soberano. Note que aqui eu não tenho um conflito internacional de jurisdição, aqui eu tenho um conflito interno de competência, que será resolvido pelo artigo 70 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Até trouxe uma tabelinha para que a gente possa dar uma olhada. Ó, o artigo 6º do Código Penal, ele adotou a teoria da ubiquidade omista. Já o artigo 70, a teoria do resultado. Ou seja, no artigo 6º, o lugar do crime é o local em que ocorreu a ação ou omissão, bem como o resultado. Já o artigo 70 do Código de Processo Penal, ele trabalha que o lugar do crime é o local em que consumou a infração, ou no caso tentativa, o lugar em que for praticado o último ato de execução. Veja que o artigo 6º, como havia dito, é uma regra destinada a resolver a competência no caso de crimes envolvendo o território de 2 ou mais países soberanos, que eu tenho um conflito internacional de jurisdição. Já o artigo 70, a regra destinada a resolver crimes envolvendo territórios de 2 ou mais comarcas ou seção judiciária, apenas dentro do Brasil, ou seja, tem um conflito interno de competência. Dentro dessa ideia, o artigo 6º do Código Penal ele define se o Brasil será competente para julgar o fato no caso de crimes à distância. E no artigo 70 ele já define qual o juízo competente no caso de crimes plurilocais. Ou seja, no artigo 6º do Código Penal, rapaziada, eu tenho justamente o conflito internacional de jurisdição. Então, eu vou resolver qual lei de qual país vai ser adotada. Já no artigo 70, a minha dúvida é qual comarca irá aplicar a lei penal brasileira, já que eu tenho um conflito interno de competência. Bom, pessoal, por enquanto é só. Na próxima aula a gente continua. Até mais.